Oi, gente. Eu falo assim, cada dia eu invento uma moda. Deus me ajude, né, gente? Acabei de secar os cabelos. Não vou contar para vocês que horas são, porque daí eu vou falar, isso não é hora de tomar café. Mas toda hora é hora de tomar café, né, gente? Isso é uma verdade que tem que ser dita. E agora, como que eu vou saber? Já sei que eu vou fazer. Peraí, gente. É assim, quem sabe faz ao vivo. Só que eu não sei. Então, eu vou só mandar aqui para ver se está saindo som, porque eu estava gravando algumas lives pelo Zoom, que é coisa, ele não estava saindo som. Ah, tá saindo som. Ah, tá saindo som. Então, fico tranquila, né? Então, estou aqui. Estou aqui. Tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Uma música muito boa, gente, para vocês escutarem aí durante a gestação. Altar da. Como que chama? Brasa Church. Muito boa essa música para ter momentos ali de adoração com Deus. Então, esse livro é super pequenininho, ó. Tá vendo? Ele é bem livrinho de bolso mesmo. Promessas, orações e promessas para um parto sobrenatural, que é da Jack Miss. Não sei como fala isso, né, gente? Mas esse livro é muito legal, inclusive tem uma oração que está no curso lá de preparação para o parto, que é desse livro que eu dei uma adaptada. Deixa eu tomar um gole do café, porque eu não tomo café frio. Ai, café é de Deus, né, gente? Então, para vocês entenderem um pouquinho do que a gente vai trazer, como o livro é muito curtinho, então vai ser um café com a parteira, coisa rápida, né? Então, assim, o que eu pretendo fazer, eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. Eu tirei todos os devocionais de estação semana a semana. Por quê? Porque eu vou regravar de novo e eu vou deixar no YouTube. Porque no YouTube você consegue colocar no modo rápido, você consegue assistir lavando louça, né? Então, e vai ser um devocional dia a dia. Então, vai ser de Gênesis a Apocalipse, porque eu já estou escrevendo esse devocional, que eu vou mostrar aqui para vocês. É que eu dou risada, né? Porque, por exemplo, a ideia era fazer 4 devocionais de cada livro da Bíblia. O de Gênesis, gente, só de Gênesis eu escrevi. Vou mostrar aqui para vocês. Nossa Deus, Jesus. Deixa eu ver se eu contei até o final, porque depois eu parei de ficar escrevendo, que era 1, 2, 3. Deu, meu Deus. 50, não. Deu 50, gente. Olha, tá vendo? Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Eu sei que tem alguém aí que tá aparecendo, mas não sei se tá aí, se não tá, né? Às vezes só entra pra. Ó, tá vendo? Só do de Gênesis deu 50. Praticamente eu já fazia mais do que se fosse fazer semana, né? A semana eu já fazia, tipo, da gestação inteira de burro, né? Filho de burro. Então, eu vou fazer o devocional. Lógico que eu não vou conseguir gravar todo dia, porque às vezes a gente acorda atrasada e tudo mais. Então, qual que é a ideia? Eu vou buscar em Deus muito que Deus me ajude. Não vai ser um compromisso fiel, que eu vou estar aqui todos os dias, 4:30 da manhã, ou 5 horas, né? Porque a ideia é fazer o devocional bem rapidinho, uma coisa bem rápida. E vamos ver como Deus vai fazer, se vai acontecer, mas uma das ideias é essa. Então, eu já tirei lá os devocionais do Instagram e eu vou regravar tudo aqui. Então, vai até 42 semanas, né? Então, são 294 dias, contando com todos os livros da Bíblia, dá 4 devocionais de cada livro da Bíblia. Então, é difícil, gente, que nem Salmos, misericórdia, tanto de coisa que tem Salmos para falar de parto, de gestação, de pós-parto, nossa, só Deus sabe. Então, acho que vai ser legal essa experiência. Então, aqui no Café com a Parteira é aleatório os assuntos, tá, gente? Super aleatório. A gente vai. Eu vou pegar os livros que eu tenho aqui, porque eu tenho muito livro, gente, em inglês, livro em português, com material legal para ir compartilhando aqui pequenas coisinhas,
né? Quem quiser se aprofundar, vai lá nos cursos do Obstetrícia com Propósito, ajudar o nosso ministério também, porque eu entendo o meu trabalho como parteira, como enfermeira obstetra, como um ministério mesmo. Então, a gente está escrevendo um projeto de parteiras missionários. Então, todo o dinheiro que entra na venda dos cursos, ele é para essas questões, né? Então, o campo está branco, né? E eu mandei isso para as meninas, eu falei, o campo está branco e a gente vai lá para colorir, né? A gente vai lá mostrar o nosso jeitinho de parteira e colorir esse lugar, né? Essa terra fértil, gente, porque cuidar de gestante, cuidar de bebês, de família, é uma terra fértil, é uma terra carente, precisa de pessoas que amam o que faz. Então, deixa eu pegar o celular. Então, aqui, só para contar para vocês os temas que tem, né, nesse livrinho aqui, Orações e Promessas para um Parto Sobrenatural. Primeiro, que é o que a gente vai falar hoje, a importância da confissão. Vocês vão entender o que é isso, né? Não é confissão de pecados que está falando aqui. Aí depois tem confissões e orações, depois lidando com o medo e os pensamentos, confessando o Salmo 91, confessando no Salmo 103, que é um salmo que eu amo demais. Antes da gravidez, né, um desejo de engravidar, cumprimento sobre esterilidade, durante a gravidez ou com risco de aborto, entrega, né, o parto, na verdade aqui que é delivery, né, lá eles chamam parto delivery, mas aqui a gente traduz como entrega, mas também é uma questão do parto, né, como eles falam lá. E baby dedication, que é dedicação ao bebê, né? E aqui ela vai ter alguns testemunhos que eu vou traduzir e vou compartilhando com vocês, e depois tem uma conclusão. É um livrinho, gente, de pouquinhas páginas, ó, e é bem pequenininho mesmo. É 90 páginas, então isso aqui vai acabar muito rápido. Eu não vou, por exemplo, em todos os capítulos, ele tem muito versículo, né? Então eu não vou ler todos, eu posso até deixar para vocês lerem depois, mas não dá para ler tudo. Vou falar uma coisa para vocês: grávida não pode tomar café, tá, gente? Se você não conseguir de jeito nenhum ficar sem café, é uma xicrinha só, nada mais, tá? Porque se você for pesquisar ali sobre o café, vocês vão ver que tem vários malefícios, né? Que ele acaba sobressaindo aos benefícios, né? Que é, por exemplo, prazer e deixar a gente acordada. Eu sou assim, gente, isso é um problema das parteiras, né? O café é uma coisa de louco a necessidade que a gente tem de café. Então, eu vou pegar meu celular aqui, porque como eu tô sem impressora, né? Eu ia imprimir aqui a parte que eu traduzi, mas como não está funcionando, eu vou lendo aqui com vocês e a gente vai falando, né? Então, aqui a importância da confissão. Olha que interessante. A confissão é um importante ato de fé de sua parte, nossa parte. Existem mais de 3.000 escrituras que falam sobre palavra, boca, língua, lábios, dizer e falar. Certamente Deus deve estar tentando nos dizer algo, né? Eu falei muito isso, gente, sobre isso no devocional de Provérbios, sabedoria de Provérbios. A confissão não é algo novo, é tão antigo quanto a Bíblia, não é estranho, escuro nem misterioso. A confissão é o simplesmente concordar, já está ensinado aqui, simplesmente concordar em voz alta com Deus, dizendo o que Deus já disse. Olha que forte. Confissão é simplesmente concordar em voz alta com Deus, dizendo o que Deus já disse. Isso também é uma forma da gente profetizar, né? Quando oramos, devemos orar a palavra e orar de acordo com a palavra de Deus. Engraçado que essa semana a gente falou sobre o pessoal que vai namorar, né? E fala, às vezes a pessoa não é da igreja. Não que Deus não possa fazer alguma coisa, tá, gente? Deus tem poder, mas não é esse o caminho. Então, assim, às vezes a pessoa ela quer colocar ali que foi a vontade de Deus, que Deus respondeu para ela de uma coisa que não está na palavra.
Deus não abençoa julgo Deus, não é que Deus não abençoa, Deus não aprova o julgo desigual, né? Mas depois ele fala que a mulher vai santificar seu marido ou o marido vai santificar sua mulher. Porém, o preço é alto, né? Só quem vive é da igreja e casa com uma pessoa não cristã sabe as lutas que a pessoa passa. Casando com a pessoa que é da igreja é difícil, né? Imagina que não é. Então, é importante. Temos a palavra de Deus para cada área da nossa vida. E é isso que eu estou tentando trazer para vocês, né? De vocês entenderem isso, que para essa fase tão especial, tão cheia de altos e baixos, tão cheia de expectativa, de preocupação, de medo, de alegria, de regozijo, a palavra ela tem resposta, né, para a mulher nessa fase da vida dela. Então, temos a palavra de Deus para cada área de nossa vida. Agora, cabe a nós fazer nossas próprias palavras concordarem com a palavra escrita de Deus. Jesus orou: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Bem, nós temos a vontade de Deus, a Bíblia, conhecemos a vontade de Deus. Agora, devemos dar voz a ela em nossas orações e nossa vida cotidiana. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21, por isso que eu falei, nossa, lá em Provérbios fala muito sobre isso. Tu estás preso com as palavras da tua boca, tu está preso. Repetiu aqui. Chamo o céu e a terra para registrarem esse dia contra ti, que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Está lá em Deuteronômio 30, 19. Então, a gente precisa, né? Porque, em verdade, vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te ao mar, não duvidando em seu coração, mas acreditará que essas coisas acontecerá. Então, há poder na nossa palavra, na nossa confissão, em confessarmos a palavra, em declararmos a palavra. A gente poderia trocar aqui, se fosse traduzir confissão, né, para o português, como declarar a palavra, né, em alta voz, né, para que a gente fale aos nossos sentidos, né, porque a gente usa a fala, a audição, a gente usa a visão, porque a gente tem que ler. Então, isso fortalece ainda mais o nosso homem interior, né? Então, a ideia é da gente pegar esses ensinamentos lá no curso de preparo para o parto. Eu fiz uma oração para Deus porque eu falava assim: Deus, eu estou fazendo esse curso com muitos livros maravilhosos, abençoados. E assim foi muito louco para mim quando eu fui ler, por exemplo, traduzir o Parto Centrado em Cristo, da Emma, e tem um outro aqui que é Parto com Esperança. Algumas coisas que Deus já tinha me mostrado, que Deus já tinha falado comigo, e já tá lá, isso escrito há muito tempo, porque Deus está mostrando para mim, né? E aí eu falei: Deus, eu queria tanto, mas tanto que o Senhor me desse alguma coisa que eu não vi escrito em lugar nenhum, para que as pessoas não falem assim: ah, mas o curso da Pri, ela pega um monte de livro, resume e faz o curso dela. E assim, só que Deus já falou tantas coisas comigo, gente. Se vocês pegarem a minha Bíblia, e não é porque é eu, não, é porque Deus tem misericórdia, Deus usa até o jumento, porque não vai usar eu. É sempre assim que eu penso, mas se Deus usou o jumento, ele pode me usar, né? Então, amém. E aí eu orei muito e falei: Deus, eu queria uma coisa nova, né? Tanto que no curso lá de preparo para o parto, no preparo espiritual, eu já tinha colocado a aula de preparo espiritual que eu fiz com esses livros, né? Mas eu falava: Deus, mas eu queria uma coisa que tivesse a minha cara, que tivesse o meu jeito, que fosse uma coisa que o Senhor falou pessoalmente comigo. E aí, gente, eu comecei a ler Salmos. Eu estava, né, concluindo ali a leitura da Bíblia, e eu estava lendo Salmos. E aí foi tão claro para mim, assim, você vai escrever, e aí eu comecei, cara, isso, é isso. Qual que é o papel de Deus, de Jesus e do Espírito Santo nesse ambiente de parto? E como cada pessoa de Deus vai se revelar ali, e como ele vai ser de forma tão abençoadora. Gente, eu fiz uma aula só sobre Deus no parto, Jesus no parto, o Espírito Santo no parto.
Porque na palavra, cada um se revela de um jeito, cada um se revela de uma forma, ensina para a gente coisas diferentes. E como isso tem um poder impactante, gente, pro trabalho de parto, pro pós-parto, pro parto. É incrível, incrível o que Deus faz. E eu me sinto assim, privilegiada, porque daí Deus me deu algo que era meu, né? Não meu, assim, né? Que eu digo, que ele falou comigo. Eu lembro uma vez que eu acompanhei uma doula, que ela fala dessa questão da integralidade do parto, né? Do espírito, alma e corpo. E aí, ela fez um post assim, que ela que começou com essa questão do parto espiritual, né? Da espiritualidade do parto. Eu falei, minha filha, você não lê a Bíblia, né? Eu não aguentei, eu fui lá e comentei. Falei assim, olha, não tome como sua algo que foi Deus que deu. E Deus dá para quem ele quiser. Isso não é uma coisa que é sua, é de Deus. Foi Deus que criou. Se existe alguma coisa espiritual no parto, não é sua, minha querida. É Deus que fez. E ele, pela graça dele, derramou coisas sobre você. Ela é católica, né? Então, assim, muito também da doutrina da igreja deles, que eu amo, assim, muitos ensinamentos deles em relação ao parto são muito preciosos. Mas eu falei isso para ela, eu falei assim, não faça isso, porque não é nossa, é de Deus, né? Lógico que você não vai ficar plagiando, né? Copiando as coisas das pessoas, que nem quando eu uso um livro, ele é uma referência. Eu tenho que trazer em cima daquilo que eu peguei de referência, aquilo que Deus falou comigo, aquilo que eu tenho vivido na prática, né? Porque se você não tem história para contar, gente, não faz sentido nenhum, né? Então, a ideia é essa, né? Da gente fazer um negócio assim diferente. Mas é isso, gente. Então, se você gostou desse vídeo, manda para suas amigas. Gente, eu sou muito ruim para fazer essas coisas. Manda para suas amigas, dá um like, pode dar dislike também, porque eu aprendi que dislike é interação, não tem problema você não gostar. Mas a ideia é compartilhar o amor de Deus pela mulher, pela gestante, pela família, pelo seu bebê, pela vida, né? Então, vão ser bate-papos gostosos, né? A gente vai compartilhando aqui ensinamentos desses livrinhos, dos livrões, da Bíblia. Então, avise as suas amigas que o devocional semana a semana, não, dia a dia vai começar 42 semanas com Jesus, mas vai ficar aqui só no YouTube, tá? Às vezes eu até ligo o Instagram e ponho ao vivo, mas eu nunca deixo gravado lá. Tanto que o devocional de provérbios eu fiz isso, mas eu não deixei gravado. Tá bom, gente? Um abraço. Tem informações aí, se vocês quiserem me acompanhar lá no Instagram também, que também eu posto algumas coisinhas lá. Deus abençoe, um beijo. Obrigada pelo café.